Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos diáconos, Padre, irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura um trecho da profecia de Zacarias. O livro de Zacarias, ele é dividido em 3 partes, e a primeira parte termina aqui no capítulo 8º, o que nós ouvimos aqui, o finalzinho então. E o profeta Zacarias, nessa parte aqui, se situa dentro do contexto que nós estamos ouvindo, as primeiras leituras. Esdras, nós ouvimos o profeta Ageu, que foram relatando para nós o retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia. 6 séculos antes de Cristo, o povo foi exilado, passou ali 70 anos, depois, por meio do edito de Ciro, de Dario, o rei da Pérsia, enviou então o povo para reconstruir a cidade destruída e o templo. E nós estávamos ouvindo, e agora nós continuamos a ouvir o profeta também falando nesse contexto, dizendo que virão povos, e aqui ele já faz também uma referência, uma alusão ao tempo do Messias, que vão ser atraídos também por ele. Então ele está dizendo que virão povos, habitantes de grandes cidades, dizendo uns para os outros: vamos orar na presença do Senhor, porque o templo foi reconstruído em Jerusalém. Vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos exércitos. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos exércitos. Isto diz o Senhor dos exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa de um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. E tem ainda um detalhe, porque no tempo de Zacarias, e nesse tempo aqui dos profetas, como citamos, é o tempo em que o povo hebreu, que passou a ser chamado de Israel, agora vai ser constituído como povo judeu. Então ele está dizendo aqui: vão agarrar na borda de um homem de Judá, porque agora a identidade do povo de Israel vai se concentrar no que chamava-se o Reino do Sul. Tinha o Reino do Norte lá com Israel, o Reino do Sul aqui em Judá, onde estava no sul o Templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E ali o povo vai se voltar em torno da palavra de Deus, em torno do templo. Como nós conhecemos, os judeus estão se formando ali. Então Zacarias está falando nisso. Bem, então as nações vão acorrer ao templo de Jerusalém, vão acolher a palavra de Deus.
Só que no Evangelho é interessante que a gente tem o oposto. Tem agora o Messias, Jesus subindo para Jerusalém, vai passar pela Samaria e os samaritanos não acolhem Jesus. Veja, nações querendo ir até Jerusalém e agora ele, que é o templo, ele é a palavra de Deus que se encarnou e agora não querem acolher Jesus. Os samaritanos, eles vão acolher mais à frente. São Lucas, que está falando aqui no Evangelho, lá nos Atos dos Apóstolos, vai mostrar que a Samaria também recebe a palavra de Deus, depois de Pentecostes. Mas agora não acolhe. Por quê? Tem uma ligação aqui. O reino do sul tinha o templo em Sião, Jerusalém. O reino do norte, os israelitas também, estava dividido o povo de Deus, eles também tinham feito um templo lá na Samaria, que era chamado o templo sobre o monte Garizim. Vocês vão lembrar que a samaritana, quando Jesus vai lá na Samaria, ela diz o seguinte: olha, nossos pais adoraram sobre este monte, o monte Garizim, mas vós, judeus, dizeis que é sobre Jerusalém que se deve adorar. E aí Jesus diz: realmente, a salvação vem dos judeus. Quer dizer, tem os dois templos, mas Jerusalém é de fato a cidade do grande rei. A salvação vem dos judeus, e ele depois vai dizer que ele é o Messias, fala para a samaritana. Estou falando tudo isso aqui, queridos irmãos, porque a samaritana depois acolheu a Cristo, e a Samaria também vai acolher a Cristo depois. E hoje, celebrando São Jerônimo, nós vemos também acontecer com ele esse processo de purificação interior, em que ele também vai abandonando tudo para ficar com Cristo. São Jerônimo, vocês sabem, ele se debruçou lá em Belém, onde tem a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, a Basílica. Tem uma gruta lá embaixo, onde ele ficou ali por cerca de 30 anos, sobre a palavra de Deus, traduzindo para o latim, mas não só isso, mergulhando no mistério de Cristo. Mergulhando em Cristo. Ele, que era um amante da literatura profana, abandona tudo para ficar somente com o mistério de Cristo, morto e ressuscitado. E esse é o caminho que todos nós devemos fazer, como as nações que vão a Jerusalém, como a Samaria que aceita Cristo, como Jerônimo, que também abandona tudo para ficar exclusivamente, veja, numa gruta, abandonar tudo para ficar somente com Cristo. Todos nós, meus irmãos, se queremos de alguma forma ter um relacionamento com Deus, amá-lo, travar uma amizade com Ele e pertencer a Ele, nós temos que aceitar aquela palavra em que Ele diz: cada um tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Quem não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Todos nós vamos, se nos aproximamos de Jesus, vamos ouvir dele de alguma forma, ele dizer: olha, você vai ter que abandonar isso aqui para ficar comigo. Você quer? E de fato, quem aceita vive como aquele comerciante que, encontrando uma pérola de grandíssimo valor, deixa tudo para ficar com ela. Nosso Senhor nos dê essa graça de encontrá-lo sempre, especialmente na Sagrada Escritura e no altar da Santíssima Eucaristia. Amém.